Mas quer chamar então a Juliana, que vai contar esse testemunho aqui para nós hoje. O seu esposo não vai vir? O marido não vai vir junto? Sobe aqui, Ju. Tá bom. Então a Juliana vai contar um testemunho para nós aqui, tá, gente? Tá ligado o microfone aqui? Som. Shalom, igreja. Glória a Deus. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Moreira, sou nora dos apóstolos, casada com Rodrigo Moreira. E hoje, finalmente, o dia chegou e eu posso contar para vocês o que Deus fez na minha vida. Então, olha aí para o seu irmão do lado e fala, finalmente esse dia chegou. Eu quero começar dizendo que não tem como eu não ser impessoal, porque é algo muito pessoal que eu vou contar. E para contextualizar vocês, eu preciso dizer como era a nossa vida até o ano passado. Nós nunca quisemos nos envolver com nada da igreja, absolutamente nada. A gente não queria célula, a gente não queria liderar, não queria ser liderado, fugíamos de tudo que dizia respeito a isso. E dessa forma nós não nos comprometíamos com nada, nem com ninguém, e muito menos com Deus. E por não nos integrarmos, por não participar de nada, a gente não se sentia pertencente à igreja. E quem sabe, né, quem nos conhece de mais tempo sabe que a gente chegava, vinha aos cultos, pegávamos 2 cadeiras e colocávamos lá no fundo, na porta de vidro, e sentávamos lá. E assim era a nossa vida. A gente vinha ao culto, mas não nos integrávamos e saíamos, e assim era a nossa vida. E a gente estava vivendo uma vida muito ególatra, muito voltada para nós mesmos, para o nosso próprio ego, para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas metas, os nossos planos. E aí veio a pandemia, e aí com isso veio o conceito de que eu não preciso ir à igreja para ter um relacionamento com Deus, eu não preciso estar na igreja, a igreja sou eu. E fomos vivendo dessa forma, conquistando sim, mas sempre na nossa força, pelo nosso braço. E já não colocávamos mais nada diante de Deus, não consultávamos assim a vontade do Senhor em nada. E era assim que nós vivíamos a nossa vida. Estávamos com um casamento muito conturbado, eu muito focada nas minhas metas, o Rodrigo muito focado nas dele, não como metas de casal, e estávamos assim. Até que no ano de 2020 para 2021, na virada do ano, como sempre, a gente fez as nossas metas, nossos planos. Eu já tinha planejado isso há um bom tempo, e nessas metas eu coloquei que no ano de 2021 eu faria as minhas cirurgias plásticas que eu queria, já estava me programando para isso. E eu me lembro que eu coloquei lá, esse ano de 2021 eu vou fazer minhas cirurgias, doa a quem doer. E doeu em mim. E eu não conseguiria fazer essas plásticas pelo plano, porque embora fossem cirurgias corretivas, insatisfação de mulher, o plano não cobriria por não ver isso como corretivo, né, e sim como estético. Então, para eu conseguir, eu precisaria entrar com uma ação contra o plano, mas não importava. Eu estava disposta a fazer o que fosse, pagar o preço que fosse, o tempo que levasse, não importava. Eu tinha isso como meta e eu ia atrás disso. Então, virou o ano, em janeiro eu fui atrás de todos o passo a passo que a minha advogada me passou. Eu contratei, de fato, uma advogada e ela me orientou ao que eu tinha que fazer, os relatórios que eu precisava buscar, enfim. E aí ela virou para mim e falou, agora você precisa passar com um cirurgião plástico. E esse cirurgião precisa te fazer uma carta, um relatório, informando ali que, de fato, você precisa, sim, dessas cirurgias. E aí eu liguei para o convênio para marcar essa consulta. Oi, titia. Para marcar essa consulta, e o plano tinha apenas um cirurgião plástico para me oferecer. Eu não tinha opção de escolha, era apenas um cirurgião. E eu falei, tudo bem, pode marcar, não tem outro caminho, eu preciso ir mesmo, então pode marcar. E aí, chegando a essa consulta, e eu era uma pessoa muito imediatista, eu digo era porque eu não sou mais, o Senhor me tratou e eu não sou mais assim. Mas era tudo para ontem, eu não tinha tempo para perder, eu queria resolver tudo na hora mesmo. E eu já marquei para a primeira data disponível. E então fui a essa consulta, o Rodrigo me acompanhou. E chegando lá, o cirurgião plástico fez o questionamento que ele precisava fazer, me avaliou e falou, de fato, você precisa sim fazer essas correções.
Só que eu não acho que você deva fazer isso agora, porque você ainda não é mãe. Então, por que não deixar para fazer isso depois que você amamentar? Porque seu corpo vai mudar, e aí a gente corrige tudo de uma vez. E eu fiquei completamente contrariada, porque a Juliana, imediatista, não aceitaria ouvir uma resposta daquela. E ele perguntou para o Rodrigo se o Rodrigo estava de acordo, e o Rodrigo falou que sim, que estávamos de acordo, nós já chegamos lá, aquela consulta num consenso. E aí ele falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar mais um mês, você pensa mais 30 dias e retorna, e aí com a decisão que você vier, a gente dá andamento. Passaram-se então 20 dias, no retorno mesmo para casa, eu já liguei marcando do carro esse retorno de 30 dias, porque eu não ia tirar aquilo da minha cabeça. Então, para mim, não tinha mais nada para pensar, para decidir. E passaram-se 20 dias. Quando faltava 10 dias para completar esses 30 dias e eu comparecer ao retorno, eu palpei um nódulo na minha mama esquerda. E eu chamei o Rodrigo e mostrei para ele para ver se não era algo, né, percepção só minha, e ele também sentiu. E aí eu não me preocupei, porque eu falei, daqui 10 dias eu tenho retorno com o cirurgião, então o que tiver que falar, ele vai me orientar lá. Chegou então o dia 10 de maio de 2021, e era essa consulta de retorno, e aí ele me recebeu e falou, e aí, o que vocês decidiram? Eu falei, doutor, é isso mesmo, eu não vou esperar engravidar para fazer o que eu quero fazer, não, deixa, eu quero fazer agora. E aí ele falou, então tá bom, vamos reavaliar. E ele já, na primeira consulta, ele já tinha me examinado, me avaliado, enfim. E aí ele falou assim, você sentiu algum nódulo, alguma coisa? Eu falei, sim, nos últimos 10 dias eu senti sim, mas eu não dei muita importância, porque já teria essa consulta agora, então... Aí ele falou assim, bom, tem sim, eu estou sentindo também, mas já que você vai precisar mesmo para operar, fazer os exames pré-operatórios, ultrassom, já faz tudo de uma vez, porque o que tiver, a gente já tira, já resolve de uma vez. E eu falei, tudo bem, saímos de lá e eu saí feliz, né? Porque eu falei, finalmente consegui a carta que eu precisava. E no carro, de novo, marquei esse ultrassom. E tinha vaga para daqui 3 dias. E no dia 13 de maio de 2021 foi o dia que eu fui realizar esse ultrassom. E eu tive que ir sozinha nesse dia, porque o Rodrigo foi chamado para comparecer ao serviço dele nesse dia, e aí os horários não batiam, e eu precisei ir sozinha fazer esse exame. Quando eu cheguei no laboratório para fazer o exame, o médico, eu vi na cara dele que não tinha algo muito bom. Ele falou assim para mim, eu não gosto do que eu vejo, não estou gostando do que eu vejo, e a minha missão aqui é tirar a sua paz. E ele conseguiu. Ele falou assim, a minha função, a minha missão é fazer com que você não volte para sua casa tranquila, porque eu quero que você investigue isso para ontem, tem que ser agora. E eu não conseguia controlar os tremores do meu corpo naquele momento. Foi algo assim que eu não gosto nem de lembrar, porque eu não conseguia controlar. Ele só não falou, ele não deu o diagnóstico final, mas entre linhas ele falou. E ali eu me desesperei, ele conseguiu realmente o que ele queria, que era tirar minha paz e fazer com que eu ficasse inquieta para resolver aquilo. E eu liguei imediatamente para o Rodrigo e falei assim, larga tudo o que você está fazendo e volta agora para casa, porque eu não tenho uma boa notícia. E ele falou, eu também não, eu acabei de assinar minha rescisão. E foi uma demissão assim, de uma forma sem argumentos, de uma forma muito injusta, inclusive. E naquele dia, nós perdemos o nosso chão. Mas nós perdemos o nosso chão naquele dia para que nós pudéssemos ver que Deus era o nosso tudo, e não só o nosso chão. Nós ficamos assim, desolados, porque, embora eu precisasse de um diagnóstico final, eu sabia, no mais profundo do meu ser, eu sabia o que eu estava ali prestes a enfrentar. E aí eu precisava, às pressas, passar com um médico mastologista. E eu nunca tinha passado com um médico dessa especialidade, porque eu estava numa idade que era completamente fora de riscos, e então eu nunca havia passado com um mastologista, e eu não conhecia nenhum. E aí ali eu orei e falei, Senhor, coloca um bom médico no meu caminho, que prepare tudo da melhor forma, que me atenda da melhor maneira, que faça tudo como deve ser feito mesmo.
E ali eu liguei no plano, solicitei essa consulta, e a moça me perguntou, você tem preferência para médico homem ou mulher? Eu falei, não, eu só quero passar com o melhor. E ela falou, então você vai passar com o Dr. Luiz Davi, que ele é o melhor. E ele foi o primeiro presente que Deus colocou no meu caminho durante todo esse ano. Chegamos à consulta, meu pai já tinha solicitado para mim uma mamografia para que nós ganhássemos tempo, para não ter que passar em consulta, solicitar, depois marcar. Então, ele mesmo já solicitou e eu já cheguei ao Dr. Luiz Davi com a mamografia em mãos. E ele falou, isso salvou a sua vida. Essa mamografia pronta salvou a sua vida. E ali, desde o primeiro momento, o Dr. Luiz Davi é um médico assim que eu não tenho palavras para descrevê-lo. Ele sempre falou palavras de vida na minha direção, ele sempre me animando, não me deixando fraquejar, desanimar. Um médico maravilhoso, colocado por Deus mesmo no meu caminho. E ali ele me pediu, então, que eu fizesse uma biópsia. Ele falou assim, olha, as características não são legais, as características desse nódulo, mas a gente não pode falar nada sem que a gente tenha, de fato, o exame em mão, um laudo. E ali ele me solicitou uma biópsia para que fosse feito e sairia dali mais ou menos 21 dias. Mas eu sabia, o tempo inteiro eu sabia. E até esse momento, só os meus pais sabiam e o Rodrigo, ninguém sabia de nada ainda. E foram momentos muito angustiantes até que saísse essa biópsia. E quando era o dia de ter o resultado da biópsia, eu não quis ir ao consultório do meu médico para saber por ele. Eu quis que o meu pai abrisse, eu quis que a gente estivesse ali em família para que eu recebesse aquela notícia. E eu poderia ter feito isso durante o dia, mas eu estava enrolando para aquele exame ser aberto e tal. E aí, quando eu vi que não dava mais, que já era quase 10 horas da noite, eu falei, vamos ver, vamos abrir? E aí meu pai abriu o resultado e falou assim, nós vamos precisar tratar. E eu me lembro que ali mesmo, naquela noite, a gente se reuniu e o meu pai orou, e ele falou assim, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E a reação que eu tive ao receber o diagnóstico de câncer de mama foi me fechar. Eu me fechei de uma forma que não foi legal. Os meus pais ficaram preocupados comigo porque eles falavam, a gente não te reconhece. A Juliana que a gente conhece não reagiria a uma notícia assim dessa forma. Você não se fecharia. E meu pai muito preocupado, me indicando psicóloga para passar, mas eu me fechei. Eu me fechei de uma forma que eu praticamente caí em depressão. E ali nós já sabíamos, então, o nome e faltava o sobrenome do que eu estava enfrentando, que era a segunda parte da biópsia, né, que viria, então, constando o que era, de fato. E aí meu pai falou assim, eu quero que você trate com uma médica da minha confiança, a doutora Vanessa, que é uma médica que eu conheço, que eu gosto, confio muito no trabalho dela. E ali ele marcou uma videochamada para que ela pudesse me orientar, me dar um norte do que seria. E no dia dessa videochamada eu estava só de corpo presente ali, eu não estava assim. As únicas 3 coisas que eu me recordo dela ter falado ali, explicado, em meio a tudo que ela falou, foi que o tratamento duraria de 10 meses a 1 ano, que eu ficaria careca e que eu precisaria de um estadiamento. Até esse momento, eu achei que não podia ter nada pior do que receber um diagnóstico de câncer. Eu achei, não tem notícia pior do que essa. Não tem nada que seja mais duro do que isso. Até eu descobri o significado da palavra estadiamento, que eu não sabia o que era isso. Então, explicando bem leigamente para vocês, estadiamento é uma série de exames que a gente faz para detectar qual o local exato da doença. Se é uma doença local ou se ela está em fase metastática, se ela se espalhou pelo corpo. E eu entrei em desespero quando eu soube que eu precisaria saber disso. Eu achei que, tá bom, agora eu já sei, não tem nada pior, agora é tratar. Não, para definir o tratamento, qualquer tipo de conduta, precisaria ter o estadiamento em mãos. E era algo que a gente não tinha muito tempo para fazer, porque as características realmente não eram boas. E mesmo sabendo que a gente não tinha tempo, que precisava correr,
de certa forma, eu não conseguia reagir. Eu não saía da cama, eu me fechei, eu não conversava, eu não reagia. Até que meu pai tomou a frente e marcou esse PET scan, que é um exame que faz um escaneamento completo do corpo. E ele me ligou e falou assim, só vai nesse dia e nesse horário. E essa fase foi muito ruim, porque eu precisei me submeter a remédios para dormir, eu não me alimentava mais, e eu não reagia, eu não saía da minha cama. E todos os dias ele me ligava e perguntava, você já tomou banho? Era a primeira coisa que ele me perguntava, porque para quem está entrando em depressão, uma das primeiras coisas que deixa de fazer é de tomar banho, porque você não se importa mais. E ele me ligava todos os dias e me perguntava. E eu me lembro que um desses dias, até sair a segunda parte da biópsia, eu estava deitada, era 3h da tarde no meu quarto, tudo escuro, tudo fechado, e eu estava passeando pelo Instagram, e eu vi uma mensagem lá, abra a janela, deixe a luz entrar. E aquilo foi impactante para mim. E eu levantei, abri a janela do meu quarto, e era 3h da tarde, eu não sabia nem que horas eram mais. E aquele sol das 3h entrou no meu quarto, e aquela vitamina D me deu, um ânimo, e eu fui tomar banho e me animei, e prossegui os dias, e aí chegou domingo, nós viemos ao culto, e na outra semana saiu então o resultado da imunohistoquímica, dizendo então o sobrenome do que eu estaria enfrentando. Descobrimos então nesse momento que era um câncer de origem hormonal. E agora que a gente já tinha tudo em mãos, nós precisávamos, então, definir a conduta de tratamento. E eu comecei a me desesperar porque todos os lugares que a doutora Vanessa, que era uma médica de confiança do meu pai, poderia me atender, não atendia mais. Ou havia sido descredenciado o plano, ou, por N fatores, não atendiam mais. E eu ligava no plano e solicitava a lista de tratamento oncológico, porque não bastava ser atendimento, precisava ter o tratamento também. Então, o plano me enviou uma lista com 3 locais que faziam esse tratamento, e eu passei para o meu pai e ele passou para ela. E em cada um desses lugares ela tinha um médico para indicar. E nos 2 primeiros lugares não tinha mais atendimento. Os médicos que ela conhecia, que ela indicava, já não estavam mais lá. E eu cada vez me fechando mais, e caindo em mim mesma, me escondendo em mim mesma, até que o meu pai falou assim para mim, da mesma forma que você pediu para Deus colocar um mastologista perfeito no seu caminho, Ele vai colocar um onco também. Só liga e marca e o resto Deus faz. E aí ela falou assim, nesse último lugar, que é o Centro Paulista de Oncologia, tem o Dr. Pedro Henrique Zavarizi e ela vai amar. Ele é maravilhoso, ele foi minha dupla de residência, ele é incrível, ela vai amar esse médico. Pode mandar ela ir com ele que eu vou ligar para ele. E aí eu liguei, muito feliz, ali era um ânimo para mim, E eu liguei para marcar essa consulta e a secretária me falou a agenda dele para daqui 10, 15 dias só. E eu não tinha esse tempo. E muito triste, mas confiando naquilo que meu pai tinha falado, eu falei, pode marcar com a médica que tiver a agenda mais próxima, então. E isso era uma quarta-feira e a agenda próxima era para terça-feira. E eu falei, tudo bem, pode marcar com essa médica, vai dar tudo certo. Passou quinta e passou sexta-feira e nessa época a gente estava vivendo uma rotina muito insana, de muitos médicos, muitos exames, não tinha praticamente um dia na semana que eu estivesse livre sem fazer exame. E aí, na sexta-feira, em um dos retornos de exame, meu celular tocou e era a secretária do Dr. Pedro. E ela falou assim para mim, olha, eu te liguei ontem, mas você não me atendeu. Aí eu falei, não, meu telefone não tocou ontem. Ela falou, eu só chamava, ninguém atendeu, mas eu estou te ligando hoje para informar que o doutor vai te atender na segunda. Ele vai te encaixar na segunda-feira. E aí eu agradeci, eu falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor mesmo. E aí, chegando, então, a consulta com o Dr. Pedro, ainda não tinha o resultado final em mãos, mas tinha já uma bateria imensa de exames. E ele falou assim, olha, a gente precisa do PET scan para definir. Eu falei, não, doutor, já foi feito, eu estou só aguardando o resultado. E ele falou, então tá bom, quando você tiver esse resultado pode vir, não precisa agendar, pode vir direto e a gente define o que vai ser feito. E aquela semana foi muito, muito angustiante para mim, e eu percebi que era o momento de
expor então aos meus sogros, aos meus apóstolos isso. E eu e o Rodrigo fomos então à casa deles e contamos tudo o que estava acontecendo. E o apóstolo orou, a apóstola já começou também imediatamente a fazer um propósito por mim, onde ela orava 3 vezes por dia por mim. Mas eu me lembro que naquele dia o apóstolo falou para mim, olha, eu estou muito em paz porque a gente sabe que a vida com Deus não nos priva de situações, de momentos difíceis. Mas a gente tem fé, a gente tem certeza que nós temos certeza que não estamos sozinhos. E eu estou muito em paz. Ele falou isso para mim e, de certa forma, eu precisava ouvir de alguém aquilo, que alguém estava em paz com aquilo. E durante a semana eu tentava reagir, naquela semana eu tentava, até que chegou o final de semana novamente. E naquele domingo eu falei assim, bom, eu vou lavar o meu cabelo com o que eu tenho de melhor. Hoje eu vou dar um tratamento VIP para o meu cabelo, porque talvez hoje seja a última vez que eu possa fazer isso. E eu fiz, usei o que eu tinha de melhor, de mais caro, e nos arrumamos e fomos almoçar na minha mãe, porque depois nós viríamos para o culto. E chegando na casa da minha mãe, uma pessoa muito querida, que não sabia de nada até o momento, passou a mão no meu cabelo e falou, nossa, Ju, como o seu cabelo está lindo. E aquilo foi um gatilho para mim naquele momento, porque voltou todo aquele medo, todo aquele desespero, aquela angústia. E eu, disfarçadamente, eu corri para o quarto da Carlinha, me tranquei lá. E era um choro da alma, que eu não sei explicar para vocês. Era um choro com uma mistura de medo, de desespero. E eu só sabia clamar ao Senhor, eu só pedia, Senhor, por favor, esteja comigo, me mostra que eu não estou sozinha. Que o Senhor está comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu não consigo ouvir, o meu medo está gritando tanto que eu não estou conseguindo ouvir. Eu preciso ouvir que o Senhor está comigo, que eu não estou sozinha. E eu imagino que me ver naquela situação tenha sido muito angustiante. E a única pessoa que me viu naquele dia foi a Carlinha, porque eu estava no quarto dela, e ela, do jeito dela, ela me consolou e falou, mana, vai dar tudo certo, fica tranquila. Mas eu sei que foi difícil ter me visto daquele jeito. E eu me recompus e nós viemos ao culto. E agora a gente já não sentava mais lá na última, né? A gente já não ficava mais na escada. Agora a gente sentava na última fileira. E no caminho da casa da minha mãe para cá, eu vim pedindo, Senhor, por favor, fala comigo hoje. Eu preciso muito hoje, especialmente hoje, eu preciso muito. E aí chegamos ao culto e durante o louvor, o meu sogro entrou, né? Veio até o meio do corredor, eu não vou me esquecer nunca desse dia. E do meio do corredor ele voltou. E aí ele foi até a mim e o Rodrigo e falaram assim, vamos lá para frente, vamos sentar lá na primeira fileira? Aí eu olhei para o Rodrigo olhou para mim, assim, e aí, vamos? Aí eu falei, vamos, né? Melhor ir. Um convite assim, né? Eu falei, melhor ir. E foi o primeiro culto da minha vida que eu sentei na primeira fileira, gente. 20 anos que eu tenho de igreja e foi o primeiro culto que eu sentei na primeira fileira. E Deus tinha mesmo um encontro comigo naquele dia. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas naquele dia, naquele culto, a pastora Nilza que ministrou, ela falou de uma palavra em 2 Crônicas a respeito do povo de Josafá, que precisava enfrentar um exército e que precisava que o povo fosse o povo só precisasse ir. Deus mandou um recado: põe os levitas na frente, vai louvando, porque enquanto o povo está louvando, quem luta por eles sou eu, o próprio Deus. E eu chorava descontroladamente naquele culto, descontroladamente. Eu não conseguia me controlar e, graças a Deus, eu estava de máscara, porque não deveria ser bonita a cena. E eu estava na primeira fileira, tanto que depois eu fui assistir o culto pelo YouTube e dava para me ver, de tão na frente que eu estava. E, ao mesmo tempo que eu chorava, eu pensava assim, meu Deus, quem está atrás de mim está me vendo, nesse desespero. Eu chorava de soluçar. E a pastora falava assim, levanta amanhã e vai na direção do teu inimigo, mas vai louvando, porque enquanto você vai se deparar com o seu inimigo, o próprio Deus vai à sua frente lutando por você. E naquela segunda-feira eu tinha um inimigo para encontrar, eu tinha. E eu falava, meu Deus, a pastora sabe, os apóstolos, né, porque até então ficou acordado que isso ficaria entre nós. Eu quis me reservar durante esse tempo, eu não quis me expor. E isso ficou acordado que ficaria entre nós. E
a cada minuto que ela falava, eu pensava, ela sabe, ela já está sabendo. E quanto mais eu pensava isso, mais ela falava, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E eu ali, é para mim, é para mim. E quando acabou o culto, só quem sabia o que tinha acontecido comigo durante a tarde era a Carlinha, e ela veio imediatamente me abraçar e falou, viu, mana, é para você essa palavra, era para você. E era realmente, gente. E na segunda-feira, chegaria então o resultado do estadiamento, na casa da minha mãe. Só que no mesmo horário eu tinha um outro exame para fazer, e o Rodrigo tinha uma prova muito importante na faculdade que ele não podia perder, então eu tive que ir sozinha nesse dia. E eu levantei e eu me lembrava a todo instante, é na força do louvor, é no louvor, enquanto eu louvo, Deus vai à minha frente. E eu me arrumei louvando, eu fui louvando, eu cheguei ao laboratório louvando, eu fiz o exame louvando e eu fiquei na sala de espera louvando, o tempo inteiro louvando. E aí, quando era por volta de 11 horas da manhã, eu liguei para minha mãe, porque já era mais ou menos a hora que o motoboy levaria o resultado do exame. E eu falei, e aí, mãe? Ela, até agora nada, ainda não chegou. Aí eu falei, então eu vou tomar um café, porque eu estava em jejum, né? E estava esperando o Rodrigo terminar a prova para vir me buscar. E aí eu estava tomando meu café e meu telefone tocou e era meu pai. E aí eu respirei fundo e falei, Senhor, está tudo nas suas mãos, já foi feito o exame, não há nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer. E aí quando eu atendi meu pai, ele falou assim, filha, está tudo limpo. E naquele momento eu não me importei de estar em um local público, eu só queria glorificar o nome do Senhor e louvá-lo mesmo, e chorar, e todo mundo me olhando ali naquela clínica, e eu não estava nem aí, eu só queria exaltar, porque na força do louvor, ele foi à minha frente e ele lutou por mim. E aí eu liguei para minha mãe chorando aos prantos, e eu, mãe, eu não acredito. E minha mãe, acredita sim, tira essas palavras, porque você acredita sim. E a Carla me ligou comemorando e tal, e aí quando o Rodrigo chegou para me buscar, ele até ficou preocupado, né? Porque ele me viu naquele estado, ele até achou que o resultado pudesse ter sido o contrário, mas não, nós comemoramos e fomos então direto ao retorno com o Dr. Pedro levar o estadiamento. E até esse momento eu tinha certeza que as coisas ainda poderiam ser do jeito que eu queria. Eu pensava assim, poxa, Deus conhece o meu coração, Ele sabe o que eu quero, Ele vai fazer o que eu quero. Porque o que eu queria naquele momento era me sentir livre daquilo. Então eu queria que o primeiro passo do tratamento fosse a cirurgia, eu queria operar. E eu falava para minha mãe, falava em casa, falava para todo mundo, não, eu vou operar primeiro, porque vai dar certo, eu vou fazer a cirurgia primeiro, depois ver o que faz, mas vai dar tudo certo. Eu estava convicta de que eu ainda tinha controle de alguma coisa, né? E aí, chegando lá na consulta, todos os exames de novo, em cima da mesa do Dr. Pedro, e ele falou assim para mim, bom, você já tem quem te opere? E eu, yes, comemorando, né, bem baixinho, sim, já tenho quem me opere. Ele falou, então vamos agendar a cirurgia. Aí eu olhei para o Rodrigo e falei assim, eu não disse que ia ser do jeito que eu queria? Aí ele ficou um minuto mudo, e de repente ele olhou assim para a gente e falou, não vai dar para começar por cirurgia. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou assim, para esse tipo de tumor, a gente começa por cirurgia com tumores até 2 centímetros. Esse mede 2,1. Eu falei, doutor, é 1 milímetro. Ele falou assim, entenda que 2 é 2, 2,1 não é 2. Aqui a gente leva tudo muito à risca. Eu falei, doutor, mas não vale a pena refazer a ressonância? Não vale a pena refazer os exames? Porque é 1 milímetro. O que é 1 milímetro? E ali, naquele instante, Deus usou a boca do Dr. Pedro para falar assim para mim, confia. Confia. E eu olhei para o Rodrigo e falei assim, Senhor, eu entrego tudo em suas mãos, eu tiro o controle que eu acho que eu tenho e entrego tudo nas suas mãos. A partir de agora, eu não quero ter controle de nada, eu não quero sofrer por ansiedade, eu não quero, está tudo nas suas mãos. E ali, naquela consulta, foi muito esclarecedora, o doutor me explicou tudo o que seria feito. A doutora Vanessa tinha me proposto um tratamento que duraria de 10 meses a 1 ano, cerca de 21 sessões de quimioterapia. E eu fui pronta para isso, né? Para que ele me falasse a quantidade máxima de sessões. E ele me falou assim, olha, para esse tipo de tumor,
o padrão ouro de tratamento são 6 sessões de quimioterapia. Aí eu falei, 6 sessões só? Ele falou, sim, 6 sessões a cada 21 dias. Você vai fazer, e aí depois a gente vai entrar com cirurgia e depois radioterapia. E aí ele falou assim para mim, só que eu preciso te alertar de algumas coisas, o cabelo vai cair. Mas eu já sabia disso, né? Era a única coisa que ficou martelando na minha cabeça do que a outra médica tinha falado. E ele falou assim, só que tem existe uma chance da gente conseguir reverter essa situação. E eu logo me animei e perguntei qual era. Ele falou, aqui na clínica a gente tem uma tecnologia que é rara ainda, não tem em todo lugar, mas a gente tem aqui, que se chama crioterapia. É uma touca de congelamento, e ela de fato congela, e ela congela os seus folículos, impedindo que a medicação passe por esses folículos e vai reter mais os seus fios, né? Então, a gente considera sucesso se a paciente não sente necessidade de usar lenço, usar chapéu, então isso a gente já considera sucesso. Só que aí ele falou assim, porém eu preciso te falar dos contras. Não é todo mundo que consegue usar, mas não é todo mundo mesmo. Na verdade, são pouquíssimas as pessoas que conseguem usar, porque é insuportável. O gelo é insuportável, é muita dor mesmo, de congelamento, e além de dor de ouvido, dor de dente, enxaqueca, sinusite, e eu tinha muitas crises de enxaqueca, e eu falei, não quero usar, não preciso, né? Em meio a tudo isso que eu já estou passando, eu não preciso de algo mais doloroso, né? Ele falou, não, mas eu acho que vale a pena você tentar. Eu falei, não, doutor, eu não quero, não. Ele falou, eu acho que vale a pena você tentar, porque tem medicação que não é compatível com essa touca. Então, por mais que a pessoa resista, a medicação não é compatível e não vai adiantar. No seu caso, é compatível. Então, acho que vale o esforço. E eu falei para ele, tá bom, vou pensar. Mas eu já estava decidida que eu não ia usar. E ele me falou assim, olha, a gente vai precisar também colocar um catéter central. E eu já havia falado isso em casa para os meus pais, que eu faria de tudo. Eu falei, o que precisar fazer, eu vou fazer. Mas eu não vou colocar catéter. Eu falei, a única coisa que eu vou me negar a fazer é isso. Porque eu já trabalhei em ambiente hospitalar, eu já tive contato com pacientes que possuíam catéter, e sempre foi algo que me causou muita assim, angústia de ver, muita aflição. E eu falei, não, isso eu não vou fazer. E aí meu pai falou, tudo bem, se precisar pegar a veia do pé, a gente pega, mas isso é o de menos. E eu falei para o doutor, olha, doutor, eu não vou colocar. E ele, não, mas isso se trata com catéter. Eu falei, não, mas eu não vou colocar. E o Rodrigo falou, doutor, ela é teimosa assim mesmo. E eu falei, não adianta, doutor, isso eu não vou colocar. Ele falou, tudo bem, eu não posso te obrigar, mas eu tenho obrigação de te alertar, porque você está assumindo um risco. Ele falou, se por um acaso a medicação extravasar, sair fora da veia, você vai ter um tipo de queimadura muito grave que você não vai gostar e você não vai querer. E eu falei, não, mas eu vou ficar paradinha, eu não vou perder a veia, eu fico quietinha, eu fico imóvel. Ele falou assim, Juliana, além disso tudo, se por um acaso você resolver usar a touca, no momento que você estiver congelado, os seus vasos e veias vão se comprimir. E se por um acaso ficar muito comprimido e perder a veia, para pegar uma nova veia, eles vão precisar te esquentar. E você só pode ficar 7 minutos desligada. Se passar de 7 minutos, foi em vão toda a dor do congelamento. E ali eu me senti extremamente pressionada, mas eu falei, não, mas eu vou assumir esse risco. E ele falou assim, mas suas veias não vão aguentar. E eu falei, vão aguentar, porque Jesus vai restaurar todas as vezes que eu precisar vir fazer medicação. E ele me olhou assim, impactado, mas ele falou, tudo bem, então vamos prosseguir. E ali, então, nós já sabíamos o que seria feito, mas eu ainda não tinha uma data, não tinha um início para aquilo. E eu entrei, assim, numa missão de comprar peruca. Eu gastei toda a energia que eu tinha procurando perucas. Eu queria uma peruca que fosse idêntica ao meu cabelo na época. Eu estava usando um cabelo curtinho no ombro, e eu queria a mesma cor, o mesmo tamanho, e eu queria, não é peruca, né? É lace que chama, que é mais natural, que imita o couro cabeludo, e só quem sabe mesmo que é uma prótese é quem conhece. E eu estava nessa função, dedicando toda a minha energia a isso, e todas as vezes que nós nos reuníamos, eu mostrava foto e pedia a opinião da Carla, pedia a opinião da minha mãe, e já estava em contato com diversas lojas para comprar.
Até que numa segunda-feira na minha casa, eu estava sozinha em casa, o Espírito Santo falou fortemente comigo, e quando o Espírito Santo fala, não tem como você confundir com outra voz. E ele falou fortemente comigo. Eu estava digitando mensagem para a pessoa responsável da loja, e eu ouvi assim: filha, a força que eu te dou hoje é para hoje. A força que você vai precisar lá na frente, quem sabe sou eu. Imediatamente eu bloqueei o contato com aquela loja e excluí a conversa, e nunca mais saiu a palavra peruca da minha boca, porque eu estava tentando me antecipar de algo que eu nem sabia ainda quando iria acontecer e se iria acontecer, né? Então, naquela próxima semana, o pessoal da enfermagem me ligou para marcar a primeira sessão de quimioterapia, que seria no dia 5 de julho. No dia 3 de julho, a Carlinha fez uma surpresa para mim, cortou o cabelão dela para me dar força, foi um ato muito lindo. Ela estava com o cabelo imenso e tinha falado que só cortaria quando ela passasse na faculdade de medicina. E quando ela chegou em casa, eu falei: eu não acredito que você cortou. Você não tinha falado que só ia cortar quando passasse? Não, mano, eu cortei porque eu estou com você. E aquilo me deu uma força, né? E no dia 3, aí passou o sábado, dia 3, chegou o domingo, dia 4, e nós viemos ao culto, e ali naquele primeiro culto, no dia 4, os apóstolos oraram por mim, e eu estava então debaixo de um decreto de cura, uma unção de cura liberada na minha vida, e eu fui muito, muito confiante em fazer a primeira sessão. Só que eu não dormi, né? Daquela noite de domingo para segunda eu não dormi, porque o que eu posso falar para vocês é que um dos N tipos de medo que existem é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido é um medo terrível, porque você não sabe o que está por vir, você não sabe como vai ser. E eu ficava me perguntando: meu Deus, como vai ser? Mas como que é a quimioterapia? Mas como eu nunca parei para ir pesquisar como que é a quimioterapia? Como que deve ser isso? Eu não sei como é. E aquelas perguntas ficavam me rondando, e eu só conseguia dormir com o remédio. E chegou então a hora de levantar. E seguindo todas as recomendações que o pessoal da clínica me mandou, eles falaram: olha, você precisa trazer muita roupa de frio, traz coberta, traz meia de lã, porque é muito gelado. Eu comprei então roupa de esquiar na neve, aquela segunda pele térmica. Comprei calça, comprei blusa, e eu fui com 3 camadas de calça, com umas 4 blusas e uma jaqueta gigante que eu comprei, e ainda levei coberta e levei meias de lãs. E o Rodrigo falou: você não acha que você está exagerando? Eu falei: não, eu estou achando que eu estou esquecendo alguma coisa ainda. E aí, quando chegou no caminho, né, nós fomos mudos, calados, ninguém dava um pio no carro. E naquele dia, eu fui daqui da Penha até a Faria Lima, clamando para que o Senhor me amasse naquele dia. Eu falei assim: Senhor, eu preciso sentir seu amor hoje. Deus, me ama hoje, Senhor, hoje, só hoje. Eu preciso sentir o seu amor hoje. Eu preciso que o Senhor mostre o seu amor para mim. Eu preciso saber como é esse amor. Como se, né, não me amasse todos os dias, né? Mas eu queria, especialmente naquele dia, sentir o amor de Deus. Eu precisava daquele amor. E eu fui o percurso inteiro pedindo: Deus, me ama hoje, me ama hoje. E aí, chegando lá na clínica, estava plena por fora, mas por dentro eu estava aterrorizada. E o pessoal muito solícito, maravilhosos, é uma equipe extremamente preparada para trabalhar com pacientes psicologicamente abalados. E então eles me chamaram e eu tinha muito medo de ter que ficar sozinha, do Rodrigo não poder estar comigo. Mas eu falei assim: eu acho que eu vou ficar num box com uma cortininha fechada. Era essa a visão que eu tinha. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele coloca os filhos deles em lugares de excelência, né? E Ele me colocou num lugar assim, que é o 3º lugar melhor de São Paulo para tratamento oncológico. E quem conhece a Avenida Faria Lima sabe que é uma vista linda, maravilhosa, daqueles prédios. E nós ficamos numa suíte completa. E a primeira coisa naquele dia vieram testar a touca, a tão temida touca de congelamento. E sabe quando o bichinho está acuado, que só fica os olhinhos mexendo assim? Eu acho que eu estava daquele jeito. E eles falaram assim: a gente veio testar a touca, pode ser? Eu falei: pode. E aí colocaram, para vocês terem ideia, como era tão difícil vestir a touca, eram 3 pessoas para vestir. Era uma touca extremamente apertada, ela precisava ficar muito grudada no meu couro cabeludo, porque
precisava congelar o couro. Se não congelasse, não tinha eficiência. E eram 3 pessoas ali dedicadas a colocar aquela touca extremamente apertada. Fizeram, então, todos os ajustes. Era um elástico que travava aqui meu maxilar, eu não conseguia falar. E eles perguntaram, tudo bem? E eu só respondi, porque não dava para mexer. E eu precisava ficar congelada 2 horas antes da infusão de quimioterapia e 2 horas depois. E como era a primeira sessão, eles não sabiam como o meu organismo reagiria às medicações, né? Então, a infusão foi muito lenta, gotinha por gotinha, bem lentamente. E naquele dia eu fiquei 8 horas congeladas. 8 horas. 2 horas antes e 2 horas depois. E eu o tempo inteiro, Deus me ama hoje, me ama hoje, me ama hoje. E aí veio, então, os outros 2 enfermeiros para me puncionar. Eles me perguntaram, você não tem catéter? Eu falei, não. Aí, naquele instante, o enfermeiro olhou para mim e falou assim, olha, eu estou aqui primeiro para te pedir perdão. E eu olhei para o Rodrigo olhou assim para mim, a gente não entendeu muito bem. Aí eu falei, desculpa, não entendi. Ele falou, eu estou aqui para te pedir perdão, eu quero te pedir perdão. Eu falei, mas perdão do quê? Aí ele falou, olha, a medicina está tão avançada, eles inclusive tinham um aparelho lá, super tecnológico, com uma luz verde que eles colocavam no meu braço e mostrava todas as veias. Mostrava um caminho, qual era a melhor veia ali para pegar. Eu nunca tinha visto, né, aquele tipo de aparelho. Até meu pai, eu comentei com ele também nunca tinha visto. E ele falou assim, a medicina está tão evoluída, está tão avançada, mas essa picadinha aqui não tem outra forma. Você me perdoa por isso? Aí eu falei, não, mas você está pegando uma veia, a coisa mais simples que tem. Ele falou, não, mas me perdoa do fundo do meu coração. Eu preciso te pedir perdão por isso, mas eu preciso que você entenda que é por um propósito maior. É por um bem maior, você me perdoa? E eu fui ficando constrangida com aquele pedido de perdão, e eu falava, mas não precisa me pedir perdão, mas me perdoa. E aí, imediatamente, eu me lembrei que eu pedi para Deus me amar naquele dia. E o amor de Deus é assim, Ele nos constrange. E eu fui ficando constrangida com aquele pedido de perdão de uma pessoa que estava fazendo nada além do que precisava ser feito. O que era pegar uma veia diante de um tratamento oncológico? E eu falei, fique em paz, não, eu só preciso que você entenda que é por um propósito maior. E eu, sim, tudo bem, eu estou entendendo. Pegou a veia, tudo tranquilo, inclusive a veia ótima, forte, calibre bom. E aí as meninas perguntaram, agora chegou o momento de ligar a touca. A gente pode ligar? Eu falei, pode. Mas eu estava com muito medo da dor, sabe, de quando ligasse aquilo. E quando ligou, que elas falaram 1, 2, 3, quando ligou a máquina, eu senti imediatamente fazendo o gelo formando na minha cabeça. Foi instantaneamente. Mas eu fiquei alerta o tempo inteiro esperando a dor, e a dor não vinha. A dor não vinha. Mas era um frio que eu não sei explicar para vocês. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. Era um frio absurdo, absurdo. Eu me tremia inteira, mas a dor não existiu. Eu nunca, em nenhuma das sessões, eu senti dor alguma. As dores do congelamento, né, que o doutor tinha me explicado. E ali, o tempo inteiro, a enfermeira vinha falar, tá tudo bem? Tá tranquilo? Dá para continuar? E eu, não estou sentindo nada, pode continuar. Mas muito frio. E aí eu pedi para pegar a coberta, né, que eu tinha levado na minha mala imensa de roupas de frio. E aí ela falou, não precisa pegar a sua coberta não, porque a gente tem aqui. Eu falei, não, mas eu trouxe. Não, deixa que a gente usa a coberta que tem aqui. E daqui a pouco ela entrou no quarto, na suíte, com 3 cobertas esterilizadas num saco a vácuo. E ela foi abrindo e jogando as 3 cobertas em cima de mim. E quando eu reparei, eu estava tão assim nervosa que eu não me dei conta. E quando eu olhei para aquelas cobertas, as 3 cobertas eram da mesma cor e era da minha cor favorita. E eu estou contando isso daqui para vocês porque Deus é um Deus que nos ama no detalhe. E se eu contar isso para qualquer pessoa na rua, as pessoas vão olhar para mim, vão revirar os olhos e falar, tá louca. Mas eu estou contando aqui porque vocês são pessoas que acreditam no mesmo Deus que eu. E as 3 cobertas, impressionantemente, eram da mesma cor e da minha cor favorita. E quando eu olhei aquilo, eu dei um grito, eu falei,
é minha cor favorita. E a enfermeira se emocionou com aquilo. Ela falou, sério? Então, olha aí, alguém preparou para você. E eu falei, sim, alguém que me ama muito preparou para mim. E o Rodrigo falou, é verdade, é a sua cor favorita. E eram 3 cobertas verde água, tá? Para quem não sabe qual é a minha cor favorita. E ali, então, passaram-se as 8 horas daquele dia tão temido. E eu não senti absolutamente nada. E naquele lugar que eu cheguei com tanto medo, ao término daquele dia, eu saí com uma sensação de tanta gratidão pelo que Deus fez, que eu liguei para os meus pais e marquei um lanche. Falei, bora todo mundo lá para minha casa comemorar. E aí fomos lá para casa, comemos um lanche e comemoramos que eu sobrevivi ao congelamento da primeira sessão. Passaram-se então 21 dias sem nenhum efeito colateral. A lista de efeitos colaterais da quimioterapia era assustadora. Eram coisas assustadoras mesmo. E eu não tive nada. Para não dizer assim que eu não tive nada, como o câncer era de origem hormonal, eu precisei imediatamente suspender o meu anticoncepcional. E a medicação da quimioterapia também dava uma mexida nos hormônios. Então, os meus hormônios deram uma bagunçada e eu fiquei com a pele muito ruim de acne, muito ruim mesmo. E foi o único domingo até então que eu perdi um culto, porque eu achei por bem não vir, porque nós ainda estávamos usando máscara e aí iria abafar a região e eu achei melhor não vir. E passaram-se 21 dias, tranquila, e chegou de novo o momento dos apóstolos orarem por mim, para eu ir fazer a segunda sessão concluída com sucesso, sem frio, sem dor, sem efeito colateral. E enquanto eu estava acordada, porque eram tantos antialérgicos que eu não conseguia ficar acordada, eu ficava dopadíssima. E quando eu estava acordada, eu me lembro que eu sempre estava em oração, Senhor, que essas gotinhas sejam o Senhor mesmo me curando. Que gota após gota que percorrer por todo o meu corpo, seja o Senhor me curando através dessas gotas. E assim foi, sessão após sessão. Chegou então na terceira sessão e era o momento então de fazer o clipamento do tumor, porque a tendência era diminuir, né, a cada sessão, e para que lá na frente, na hora da cirurgia, o meu médico tivesse uma segurança, né, para remover aquele local, precisava ter a marcação. É um procedimento muito parecido com a biópsia, né? Na biópsia tira-se um pedacinho, no clipamento coloca-se um pedacinho de titânio. E eu cheguei no local para fazer o clipamento e a médica, eu tinha que levar sempre os meus exames, né? E a médica falou assim, você vai começar quando o seu tratamento? Eu falei, não, eu já comecei, eu estou na metade já. Ela falou, mas você tem cabelo? Eu falei, tenho. E aí ela ficou com um ponto de interrogação, assim. Ela falou, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Tá bem difícil de localizar aqui, inclusive, porque o clipamento era feito guiado por ultrassom. Ela falou, tá bem difícil de localizar porque o tumor já reduziu metade. De 2,1 nós já temos 1,2, 1,2 centímetro. E ali eu mandei mensagem para os meus médicos, eles comemoraram, isso mesmo, daí para frente é só vitória. E, mais uma vez, sem nenhum efeito, sempre nos ciclos de 21 dias eu ficava esperando ali, né? Esperando e não via nada. Eu tive uma vez, um episódio que eu tive algumas aftas na boca, porque a imunidade baixa, né? Falando bem leigamente para vocês, a quimioterapia ela ataca as células de rápida multiplicação, que são as células do câncer, e também são as células de cabelo e unha, por isso que o cabelo cai, porque a quimio não consegue identificar o que é célula de cabelo e o que é célula de câncer. Então, ela ataca tudo de rápida multiplicação, e por isso que o cabelo cai. E também as nossas plaquetas ficam mais baixas, porque a imunidade fica, né, afetada. E toda vez que eu ia fazer a medicação, eu sempre tinha um questionário imenso para responder, os enfermeiros sempre me perguntando, teve isso, teve aquilo? Não. Mas não, a minha resposta era não para tudo. E eles ficavam sempre impactados, mas, nossa, se todo mundo fosse assim, né, você está sendo abençoada. Eu, sim, eu estou sendo abençoada. E aí eles me perguntavam, grau de angústia? 0. Grau de ansiedade? 0. Porque Deus foi colocando uma paz no meu coração. Eu via meus pais em paz, eu via a Carlinha, eu via o Rodrigo, eu via os meus sogros em paz, eu via o meu irmão, e Deus foi colocando essa paz no meu coração também, sessão após sessão.
Até que chegou a 4ª sessão, e o inimigo é tão sujo, que ele lança setas o tempo inteiro, setas de dúvida, de questionamento. E eu fiz então a 4ª sessão, e 3 dias após eu comecei a me questionar algumas coisas. Eu dei uma brecha. Eu deixei a dúvida entrar. Primeiro na minha cabeça, e aí ela desceu para o meu coração e foi tomando um lugar. E eu comecei a me perguntar, será que esse tratamento não está tendo efeito? Porque eu não tenho nada de efeito colateral? Será que isso é possível? Falei, será que não está tendo efeito nenhum isso? Eu acho que o meu corpo precisa sofrer para que eu veja que está tendo efeito. E aí eu fiquei o dia inteiro, uma quarta-feira, o dia inteiro pensando naquilo. E quando meu pai chegou do serviço, eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu estou com uma dúvida, pode isso acontecer? Ele falou, não. Você está sendo abençoada, é por isso que você não tem efeito colateral nenhum, porque Deus está cuidando de tudo. E eu falei, tá bom. Mas dentro de mim ainda estava lá a dúvida. E eu fui dormir, aí na quinta-feira de manhã eu tinha retorno com o meu onco, e eu levei a dúvida até ele. Não satisfeita em ter tido a resposta do meu pai, eu levei a dúvida até ele e falei, olha, eu já perguntei isso para o meu pai, mas eu quero saber de você. Pode isso? Não tem efeito colateral, não está tendo efeito, então, o tratamento? Ele falou, não, Juliana. Inclusive, você acabou de fazer um exame que comprova que já diminuiu pela metade do tamanho. A única coisa é que a gente está sabendo administrar bem as drogas e o seu corpo não está sofrendo com isso. Mas eu dei lugar, né? Eu deixei a dúvida entrar. E daquele dia, de quinta, sexta, sábado e domingo, eu caí de cama. Eu caí assim... Eu não sei explicar para vocês, porque eu nunca tinha sentido nada parecido. Não era físico, eu não sentia nada no meu corpo, mas era um abatimento da alma mesmo. Eu me sentia acorrentada na minha cama, eu não conseguia levantar. Os meus pais tinham ido viajar nesse final de semana e ficamos só eu e o Rodrigo em casa. Por quê? Nessa altura do campeonato já era setembro, e por bem eu achei melhor voltar para a casa dos meus pais. Eu achei que, por estar enfrentando um tratamento pesado, por estar abalada psicologicamente, seria bom que eu não estivesse sozinha, que eu ficasse na companhia deles. Então, eu larguei tudo. Eu larguei minha casa, eu larguei meus serviços, eu entreguei todos os contratos que eu tinha. Eu fiquei com apenas 2 contratos com marcas maiores, e eu entreguei tudo. E nós tínhamos um recurso, eu e o Rodrigo, só que em algum momento aquele recurso iria acabar. E nós ficamos ali aquele final de semana e eu me sentindo acorrentada mesmo na cama. Eu não conseguia sair da minha cama. E no sábado à noite teria culto de mulheres, e eu falei, Senhor, eu não aceito, porque eu não vou faltar a nenhum culto, eu não vou faltar a nada, eu não vou perder nada. E com muita dificuldade eu levantei, tomei banho, me arrumei, vim para o culto, e aí melhorei aqui no culto, durante as orações, o louvor, melhorei. Mas quando eu voltei para casa, voltou aquilo. E aí, quando eu deitei, o domingo passou que eu não vi e eu não conseguia me mexer. Era uma opressão, era um sono. Eu não sei explicar, mas eu literalmente me sentia acorrentada à minha cama. E aí eu falei, eu acho que eu vou ter que faltar. Então foi o segundo domingo que eu faltei. E eu mandei mensagem para a pastora Van, e nesse momento ela já sabia, porque Deus preparou o momento certo para que eu contasse. E eu falei, olha, eu não vou conseguir ir ao culto hoje, porque eu não estou bem, eu acho que eu não consigo ir. E aí meus pais chegaram de viagem, e a primeira coisa que meu pai fez foi colocar o termômetro em mim. E eu estava com febre. E ele falou imediatamente para o pronto-socorro. Eu falei, não, mas é só tomar banho, tomar um remédio. Não, vai para o pronto-socorro, porque febre é infecção e você está com a imunidade baixa, a gente precisa saber o que é. E ali eu fui para o pronto-socorro, colhemos alguns exames e deu uma infecção urinária. Isso era 2 dias antes da nossa viagem para a Bolívia, onde nós estaríamos indo para o casamento do meu irmão. E eu pensei, poxa, eu não vou mais poder viajar, né? Meu médico não vai me liberar, eu não vou conseguir ir à viagem. E aí, na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, eu mandei mensagem para o meu médico, falando o que tinha acontecido, passando a medicação para ele para ver se ele estava de acordo, se estava tudo bem. E ele falou, tudo bem, só tomar o antibiótico e vida que segue. Pode ir para sua viagem tranquila. E aí eu fui de tarde na casa dos meus sogros e eu conversei com o apóstolo e falei, olha, eu dei uma brecha, porque ele tinha me passado a confissão diária, eu estava fazendo todos os dias a confissão da palavra, mas eu deixei a dúvida entrar. Eu falei, pode isso, eu ter sofrido isso por conta da brecha? Ele falou, sim, você deixou a dúvida entrar.
existia algo físico, existia uma infecção, mas o meu corpo, eu não sentia nada. Mas no espiritual eu senti muito, muito, muito mesmo. E nós fomos então para a viagem, fomos para o casamento do meu irmão. E naquela semana, especialmente, o meu cabelo começou a cair, significativamente. E o que eu não contei para vocês é que para a touca funcionar, precisava que eu seguisse alguns requisitos, né? Desde o primeiro uso, no dia 5 de julho, eu não poderia mais encostar no meu cabelo. Eu não poderia mais lavar o meu cabelo, uma vez na semana só. Eu não poderia mais pentear o meu cabelo, eu não poderia mais secar o meu cabelo, prender, não podia nada. Eu não podia promover nenhum tipo de atrito para o meu cabelo, nada. E eu fui muito magoada para a Bolívia, muito magoada. Eu estava com a minha autoestima muito, muito ruim. Para quem não sabe, eu sou uma figura pública, eu trabalho com a minha imagem. E aquilo tudo estava mexendo muito comigo, muito mesmo. E ver o meu cabelo começar a cair foi algo que me desestabilizou muito. E cada vez que eu ouvia alguma mulher falando, ai, meu cabelo hoje não sei o quê, meu cabelo está horroroso, meu cabelo... Aquilo doía em mim de uma forma, porque a gente dá valor às coisas que são básicas quando a gente não tem mais. E eu me recordei de quantas vezes chegavam caixas e caixas de produtos de cabelo para eu testar, e eu reclamava que eu não tinha espaço para guardar aqueles produtos. Eu falava, ai, mais produto para testar? Não tem espaço. E, de repente, eu não podia mais lavar o meu cabelo. Eu só podia lavar meu cabelo uma vez por semana, e eu escolhi estrategicamente lavar aos domingos, porque era o dia que eu vinha à igreja e eu queria estar com a aparência do cabelo melhor. A mulher, né? Tá vendo? E aí fomos, então, à viagem, e eu estava preocupada com essa questão do cabelo, porque eu falei, nossa, é um casamento, vai estar todo mundo se arrumando e eu não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada no meu cabelo. Mas Deus me deu uma estratégia de usar tiaras. Quem aí se lembra que teve uma época que eu estava usando todo final de semana, eu vinha com uma tiara diferente, uma tiara mais brilhosa, mais alta. E eu falei, vamos comprar então uma tiara mais luxuosa para o casamento. E no dia do casamento, que era a única coisa que eu podia fazer para melhorar a aparência do meu cabelo era usar um shampoo a seco, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma espécie de talco que a gente passa no cabelo e tira a oleosidade e melhora ali o aspecto. E a Carlinha ficou incumbida de colocar isso na mala. Chegando lá, cadê o shampoo a seco? Ela esqueceu, tadinha. E ela ficou arrasada. Eu falei, não, fica tranquila. E nós fomos à cidade, lá ao centro comercial, procuramos em todas as lojas, mas como era uma cidade muito pequena, não tinha esse tipo de produto lá. Eu falei, tudo bem, sem problemas, mas por dentro eu estava assim, vendo todo mundo se arrumar e eu não podia, né? Então, coloquei minha tiara e fiquei lá. Arrumei a noiva, né, minha cunhada. E aí uma tia, dentro de casa, me chamou e falou assim, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Só quem sabe disso tudo que eu estou contando para vocês é o Rodrigo e a Carla, gente. Nem meus pais sabem. Ela falou assim, deixa eu te perguntar, qual é o nome do seu corte de cabelo? Aí eu não entendi a pergunta. Eu falei, como? Ela falou, qual é o nome do seu corte de cabelo? Aí eu pensei assim, mas gente, não tem mais corte. Meu cabelo já caiu tanto que não tem mais um corte definido, não tem mais uma cor, porque eu não sei se tem alguma coisa a ver, inclusive eu vou me informar disso, mas as partes mais claras do meu cabelo foram as que caíram primeiro. Eu acredito que sim, que tem a ver sim. Então as mechas que eu tinha já tinham ido embora e não tinha mais nada definido no meu cabelo, nem corte nem cor. E ela me perguntou, qual que é o corte do seu cabelo? Eu falei, tia, é long bob, mas já não tem mais corte, já perdeu. Ela falou, ai, mas ele tá a coisa mais linda, eu quero cortar o meu cabelo igual ao seu. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, obrigada por melhorar a minha autoestima, né? Porque não era, sabe? Aos meus olhos não estava bonito o meu cabelo. E continuamos então na viagem, o casamento foi perfeito, a viagem foi incrível. E eu fiquei tão bem na viagem, tão bem, que o meu cabelo parou de cair. E a Carla falou, Mana, você percebeu que seu cabelo não está caindo mais? E eu falei, sim, não estava mais caindo. Eu estava tão bem, assim, emocionalmente, a viagem fez tão bem para mim, que o cabelo parou de cair. E nesse período todo, eu tinha muita fome, muita sede de fazer tudo, sabe? Eu queria estar em tudo e participar de tudo, e eu não aceitava não vir aos cultos e não estar integrada em tudo.
E ali, quando o pastor Eduardo divulgou que teria o curso de casais, eu acho que eu fui uma das primeiras a dar meu nome. E quando nós voltamos, nós tínhamos perdido a primeira aula, e aí já voltamos repondo a aula com os pastores, e viemos a todas as aulas e não perdemos nada. E então chegou o momento de fazer a 5ª sessão. E na 5ª sessão correu tudo bem, e eu precisava então fazer um teste genético, que já era um planejamento para a cirurgia. E nesse momento eu cheguei a falar para o meu médico: doutor, se houver alguma forma que me garanta que não tenha recidiva da doença ou qualquer coisa, eu quero tirar tudo. Eu falei, eu quero fazer o esvaziamento total das 2 mamas. Eu falei, é uma decisão, eu quero. Ele falou, não, Juliana, não é assim que funciona. A gente não é algo simples, a reabilitação dessa cirurgia não é fácil, não é tranquilo de fazer. É muito dolorido, é muito desconfortável, não é assim que funciona. Eu falei, mas eu quero, doutor. Ele falou, não, mas não é assim, eu vou te explicar como funciona. E ali ele me explicou que no teste genético que eu faria, se viesse, por um acaso, positivo para uma mutação chamada BRCA, eu teria que fazer o esvaziamento total. Caso contrário, se viesse negativo ou inconclusivo, a cirurgia seria conservadora. Seria retirado somente o local que foi acometido. E ali eu orei e falei, Senhor, o Senhor sabe do meu desejo, meu sonho de ser mãe. E ser mãe implica em amamentar. E eu quero muito amamentar, eu quero ter essa experiência. Mas se eu precisar fazer o esvaziamento total dos meus seios, eu não vou ter mais glândula mamária e eu não vou poder amamentar. E aí passaram-se 28 dias e veio então o resultado do teste genético e eu não tinha nenhuma mutação. Não tinha nada e a cirurgia seria conservadora. E nesse mesmo instante o meu médico me ligou e falou assim, olha, eu quero que você passe em consulta com o cirurgião plástico que trabalha comigo. E aí imediatamente nesse instante eu me lembrei, mas como assim cirurgião plástico do convênio? Ele falou, do convênio. Eu falei, mas não tem. O único do convênio é aquele lá, primeiro que eu fui. Ele falou, não, ele atende pelo seu convênio. Ou seja, de repente tinha um outro cirurgião plástico. E eu falei, mas para quê, doutor, que eu preciso passar com ele? Ele falou, olha, para você fazer a sua cirurgia plástica. Eu falei, não, mas eu não quero mais fazer. Não, isso aí ficou lá atrás, eu não quero mais, deixa para lá. Ele falou, Juliana, quando você começou isso tudo, você estava se preparando para fazer a sua cirurgia plástica. Então, isso é um presente para você. Nós vamos fazer a sua cirurgia e eu acho que você vai gostar muito, eu acho que vai ficar muito bom. E aí veio, então, a última sessão no dia 18 de outubro. 18 de outubro, isso. E nesse dia nós estávamos especialmente emocionados, eu e o Rodrigo, muito gratos. Não podia ninguém me dar bom dia, que eu já estava chorando. Esse dia foi, assim, o auge do choro. E quando nós terminamos ali a sessão, o pessoal que durante todos esses 105 dias me acompanharam, eles me levaram para um cantinho lá e falaram algumas palavras para mim e pediram para que eu falasse também algumas palavras. E ali, então, eu tive a primeira oportunidade de falar o que Deus estava fazendo na minha vida. E eu pude falar para eles que eu cheguei naquele lugar com muito medo, mas que no lugar do medo Deus me deu paz. Ele foi me dando sessão após sessão, paz, tranquilidade, para chegar àquela última sessão como eu cheguei. E eu pude falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E isso foi numa segunda-feira. Todas as sessões que eu fazia eram de segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a pastora Vanessa falou assim, essa semana quem ministra na célula é você. E ali, então, foi a minha primeira vez que ministrei na célula e o tema da palavra era a paz de Deus, a paz que vem de Deus. E era exatamente o que eu havia falado para aquelas pessoas ali na segunda. Então, terminou o tratamento, a fase de quimioterapia, então eu precisava me preparar para a cirurgia. No dia 29 de novembro, então, finalmente chegou a cirurgia que eu tanto queria fazer lá no começo, né, que para mim seria importantíssimo fazer, primeiro de tudo, para me sentir livre disso. E quando eu fiz a cirurgia, já não havia mais nada de nódulo, já não tinha nada. E eu operei numa segunda-feira, dia 29, e tive alta na terça-feira, dia 30. E eu só fiquei no hospital. Ah, quem está passando já? Espera aí, João, dá uma segurada aí. Dá uma seguradinha aí. E aí eu só fiquei no hospital por conta da cirurgia plástica, tá? Se fosse a cirurgia de retirada de tumor, eu não precisaria ter ficado, mas eles acharam que era mais seguro eu ficar no hospital. E naquela noite o Rodrigo não pôde ficar comigo por conta da pandemia, não podia ter acompanhantes.
Só que eu não me dei conta da minha vulnerabilidade aquele dia. E eu estava tão vulnerável, quem já operou o seio sabe que a gente não pode descolar o braço, não pode levantar, não pode fazer nada. E eu não conseguia nem tomar uma água sequer. E eu falei, meu Deus, eu estou aqui sozinha, e agora? Mas Deus tinha preparado uma pessoa ali e colocou um outro presente no meu caminho aquele dia. A Cida, ela não pôde vir hoje, mas eu acho que ela está assistindo, assim como outras pessoas da minha família. E ela estava cuidando da mãezinha dela que tinha operado, e nós ficamos no mesmo quarto. E aquele amor que eu tinha pedido para Deus no dia 5 de julho, a cada instante ele me provava desse amor durante todo esse tempo. Era um amor constrangedor mesmo. E ela falava assim para mim, eu estou aqui para te servir. E eu ficava constrangida, né, de pedir eu toda hora, ai, desce a cama, sobe a cama, agora está doendo as minhas costas, sobe, desce. Eu ficava com vergonha de pedir. E ela olhava para mim o tempo inteiro e falava, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para você. E eu falava, não, mas você está cuidando da sua mãe. Não, a minha mãe está ótima, eu estou aqui por causa de você. E não tinha outra pessoa para cuidar de mim, então foi colocado por Deus mesmo. E aí no outro dia eu fui para casa, a minha família foi lá me mimar, recebi flores, foi maravilhoso. E na quarta-feira, no dia 1º de dezembro, tinha a aula do curso Casados para Sempre. E eu vim. E os meus pais brigaram comigo, inclusive, falaram, não, mas você não pode ir ainda. Eu falei, não, eu vou, eu não posso faltar nada. E eu vim dura, toda enfaixada, cheia de ponto, mas eu vim, eu não perdi nada. E aí, isso era dia 1º. Quando foi dia 10, faltavam alguns dias para a formatura do curso, e eu pensei, nossa, meu cabelo está tão pouquinho... Está tão pouquinho meu cabelo, eu acho que eu vou cortar para a formatura, né? Mudar o visual. Aí eu perguntei para minha mãe e para o Rô o que eles achavam. Falei, vocês acham que eu devo cortar o cabelo? Eles falaram, sim, corta, muda um pouco. E aí eu fui cortar. E quando eu estava na cadeira, sentada, eu falei, poxa, o Senhor me deu a oportunidade de escolher cortar ou não o meu cabelo. Eu pude escolher cortar o meu cabelo, eu não fiquei careca. E eu não fiquei careca, não foi por conta de uma touca, de uma tecnologia. Claro que eu agradeço muito a esse tipo de tecnologia, mas eu não fiquei careca porque o Senhor não permitiu que eu ficasse. Eu sabia que na Bíblia, em algum lugar, estava escrito que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos, né? E a Carlinha me mandou esse versículo e eu falei, isso é muito real, é muito real. Porque eu fui perdendo, sim, o meu cabelo. Eu perdi muito o volume do meu cabelo. Mas era uma queda contínua. Eu não fiquei com buracos na cabeça, eu não precisei esconder com lenço, com chapéu. Então, tudo aquilo que o doutor falou, se você não sentir necessidade de esconder, é porque foi muito eficiente o tratamento com a touca. Então, eu cortei meu cabelo. E para mim não foi difícil cortar, porque há 2 anos atrás eu já tinha cortado curtinho também, então não foi difícil isso. E aí, isso no dia 10. No dia 13, era o dia, então, de abrir o resultado da cirurgia. E eu fui à consulta com o Dr. Luiz Davi, e ele falou, está preparada? E eu falei, estou preparada. E ele abriu, e prontamente ele abriu o envelope e me abraçou, e ali nós comemoramos muito, porque a resposta havia sido completa. Resposta completa, sem nada de neoplasia, não tinha mais nada, não tinha nada, absolutamente nada. E se por acaso tivesse algum resíduo de câncer, a conduta seria outra, né? E ali nós comemoramos, e chegou então o dia 18, o dia da formatura, e foi uma bênção, foi tudo muito maravilhoso. Passou o Natal, passou o Ano Novo, e chegou então o momento de fazer a radioterapia. E ali meu médico falou, olha, poderiam ser 50 sessões, mas vão ser 15. E ele falou, eu quero que você trate num dos melhores lugares de São Paulo, se não o melhor. Eu falei, doutor, mas eu não sei se o meu convênio atende, porque até então eu achava que o meu convênio era muito básico, que não tinha atendimento em um lugar bom. E ele falou, não, vai atender sim, vai dar tudo certo. E ele falou, só existem 3 lugares em São Paulo que tem a máquina nessa tecnologia, que é no Albert Einstein, no Oswaldo Cruz e na Beneficência Portuguesa, que foi onde eu tratei. E o porquê que ele fez tanta questão que eu tratasse lá? Porque a radioterapia, se feita em qualquer local, ela pode ser muito agressiva, ela pode danificar não só os tecidos, como os outros órgãos. E o meu médico falou, eu não quero que você se submeta, corra nenhum tipo de risco.
Então, não pode haver agressão ao seu pulmão, ao seu coração. A radiação vai ser local, somente onde precisa ser mesmo. E chegando lá, era um outro hospital, já eram outros médicos, outros profissionais, e eles me explicaram ali como seria, 15 dias seguidos, todos os dias, indo até lá a beneficência fazer o tratamento. E eles falaram que poderia ter também muitos efeitos colaterais, como queimadura na pele, náuseas, enjoos, indisposição. E eu não tive nada, nenhuma vez. E passaram-se, então, 15 dias. E terminou, então, a radioterapia. E durante todo esse tempo, nós nunca questionamos nada, Deus, eu e o Rodrigo. A gente nunca questionou nada. A nossa oração era apenas, Senhor, nós não entendemos, mas nós confiamos. Nós confiamos que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Em nenhum dia eu questionei absolutamente nada a Deus. E como eu falei para vocês, eu larguei tudo, meu trabalho, o Rodrigo havia perdido o trabalho dele, e nós tínhamos um recurso que em algum momento iria terminar. E nós fomos supridos pelos meus pais, graças a Deus, nossos sogros também. E nós sempre orávamos, né? Senhor, abre uma porta de emprego, né? A gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que não dava para o Rodrigo trabalhar naquele momento, porque a nossa rotina era muito doida de médico, toda semana, e não dava. Ele me acompanhava, e minha mãe ficava para cozinhar para mim, né, para a gente chegar e ter almoço e tal. Eu precisava dele, não tinha como ele trabalhar. Mas, menos de 10 dias do final da radioterapia, o Rodrigo estava registrado e podendo escolher em qual emprego que ele iria ficar. O Senhor cuidou sempre de tudo e em todos os detalhes. Durante todo esse tempo, antes mesmo de iniciar o curso, nós adquirimos o hábito de fazer a nossa devocional juntos. Nós orávamos todos os dias juntos e nós fazíamos o nosso devocional juntos. E a gente fazia o devocional por um site que eu encontrei na internet, acabei encontrando, e todos os dias havia uma palavra de devocional nesse site e a gente acompanhava diariamente. E um dia eu lia e outro dia o Rodrigo lia. E nesse dia, era entre a quinta e a sexta sessão, o tema do devocional era o que louvar a Deus. E eu comecei lendo ali. E estava escrito assim, o que é muito bom, é maravilhoso louvar a Deus quando tudo vai bem. Quando não há crise no casamento, quando não há crise financeira, quando os seus filhos são uma bênção e te honram, quando a sua saúde está perfeita, quando você ama o seu trabalho, é maravilhoso louvar a Deus. Estava escrito com essas palavras. Mas o que louvar a Deus quando o médico vira para você e diz é câncer? O que louvar a Deus quando o chefe diz você está demitido? E eu não acreditava no que eu estava lendo. Eu falei, não, Rodrigo, lê você, porque eu acho que eu estou muito emocionada. E ele leu, e estava escrito exatamente isso. O que louvar a Deus quando o médico diz que é câncer? O que louvar a Deus quando o chefe diz você está demitido? E ali nós nos demos conta que durante todos aqueles dias nós tínhamos um louvor nos nossos lábios, todos os dias. Tiveram sim dias muito difíceis que eu estava extremamente assim, com abatimento da alma mesmo, não físico, mas a minha alma mesmo estava muito abatida. Mas todos os dias o Senhor estava comigo. Houveram dias que não bastava Ele me segurar pela minha mão e me levar. Ele precisou me pegar no colo em alguns dias. Mas em nenhum dia eu estive sozinha, em nenhum dia. E quando nós passamos por tudo isso, né, vem aquele questionamento. Nossa, mas ter uma vida com Deus não me livra disso? Não, não te livra de situações difíceis. Mas nos dá a certeza de que nós não estaremos sozinhos de forma alguma. E nós orávamos todos os dias durante o nosso devocional e a gente orava e falava assim, Senhor, que a nossa história seja para engrandecer Teu nome, que o Senhor receba toda a glória na nossa história. E hoje eu estou aqui para contar para vocês, então, o que Deus fez, né? Glória a Deus, eu sonhei muito com esse dia. Eu ensaiei diversas vezes como seria esse dia, quando seria, porque eu não sabia quando ia ser, mas desde o início minha mãe falava para mim, você é uma mulher forte e você vai testemunhar, você vai ter um testemunho para dar.
E eu só não sabia quando seria e como seria, né? Eu pensava assim, será que vai ser logo que eu terminar a quimioterapia? Será que vai ser depois que eu operar? Eu não sabia quando seria. Mas no dia 18 de outubro, dia da última quimioterapia, quando eu cheguei em casa ainda muito sonolenta de todas aquelas medicações, eu encostei uns 5 minutinhos na cama e dormi. Acabei dormindo e acordei assim assustada, saí correndo pegar minha agenda para anotar o que eu tinha sonhado. E eu nunca tinha tido um sonho com um comando, com algo tão assim específico, que era essa camiseta. Eu sonhei exatamente como eu estou hoje, de branco, e eram essas letras, essa fonte, era exatamente isso. Oro e confio e agradeço e testemunho o milagre. E no sonho eu vi a minha família, né, nós usando essa camiseta, por isso que estamos usando hoje essa camiseta. E o que eu queria falar para vocês é que Deus me transformou. Dia após dia, Ele mudou o que eu era. Eu era uma pessoa extremamente imediatista, orgulhosa, que achava que eu não precisava de ninguém. Eu achava que eu era muito autossuficiente, que eu não precisava me submeter à liderança, mas eu jamais, nunca vou me expor a nada. E eu prometi para Deus, quando a minha mãe falava, vai testemunhar, vai testemunhar. Por escolha, eu preferi me resguardar, não me expor. Eu queria, inclusive, pedir perdão à minha família, que está alguns presentes aqui, ao Juninho e à Mônica, porque eu não contei, mas eu não contei porque Deus me deu paz em não fazer isso. E eu falei para Deus que no dia que eu testemunhasse, eu iria me expor de uma vez por todas, sem reservas, em nome dele, né, pelo nome dele. E o mais curioso é que todas as vezes que eu conversava com alguém a respeito de testemunho, todas as vezes que eu ouvia algum testemunho, eu pensava assim, poxa, eu não tenho um testemunho. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu pensava. Eu aceitei Jesus aos meus 11 anos, depois eu me batizei, depois eu fui ao encontro, mas eu não tenho um testemunho. E hoje eu carrego um testemunho. E gerar um testemunho dói. Eu aprendi que dói, porém edifica vidas, cura outras vidas. Não existe dor sem propósito. O que para a gente é dor, para Deus é instrumento de trabalho. Ele tem sempre um propósito. Ele me moldou. Deus é o Deus que faz, desfaz e refaz. E Ele me refez. E quantas vezes a gente pede, Senhor, eu quero ser um vaso novo, me molda até que eu seja conforme o teu querer e a tua vontade. Mas dói. Ser moldado dói demais, dói muito. Mas quando você gera um testemunho, Deus acaba legitimando com autoridade na área que você venceu. E o que eu aprendi com tudo isso é que durante esse deserto, porque existem desertos que Deus permite para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria transformação. E pela misericórdia dele mesmo. Se não fosse a misericórdia do Senhor em ter permitido esse deserto na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje. E durante esse deserto, eu tive muita fome de Deus e eu fui saciada. Eu tive muita sede de Deus e eu fui saciada. Eu tive uma fome incansável, uma fome que não passava, e eu queria estar em tudo, eu queria fazer tudo. Inclusive no resgatão que aconteceu em agosto, o apóstolo Jairo estava aqui. E é um apóstolo, como o apóstolo Eliezer falou, que tem uma unção de cura muito presente na vida dele. E ao término do resgatão, né, vocês conversaram com ele para ele vir orar por mim. E ali eu contei para ele, e ele falou, tudo bem, vamos orar. E ele pegou a mão do Rodrigo e falou, você que é o marido, coloca a mão que eu vou orar. E aí ele orou e a gente foi embora. E aí, de repente, assim, juntos, ao mesmo tempo, nós pensamos, a gente não falou onde era. A gente não falou que lado era. Mas o Espírito Santo moveu e indicou, porque ele colocou a mão do Rodrigo exatamente no local onde estava cometido. Então, em todos os instantes, em todos os dias, o Senhor esteve comigo, porque Ele não nos abandona. E agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho das fotos que eu fiz. Ninguém viu ainda, nem meus pais. Pode pôr, João. A primeira sessão e as 3 cobertas verde água. E eu estava tão nervosa que eu fiz assim, mas era na verdade, mas eu fiz assim porque estava nervosa. E essa é a touca, tá, gente? Congelante.
Pode passar. Cadê? Olha lá, eu ficava assim, cheia de coberta e a touca ali congelada mesmo. Próxima. Aqui foi no primeiro domingo que eu faltei, porque eu falei para vocês que fiquei com acne bem ruim no rosto. Pode passar. Veio então a segunda sessão. E nunca mais as cobertas foram verde água, viu? Só a primeira sessão. Bom, esse aqui é o meu lookinho do dia. Toda encapotada, cheia de coberta. E o mais impressionante é que eu não tô sentindo nada. Deus é muito bom. Tá congelada a touca e eu não tô sentindo frio, não tô sentindo nada. Vocês conseguiram entender? Eu tava bem grogue, bem falando mole, mas eu disse aí que eu tava congelada, mas eu não tava sentindo nada. Pode passar. A terceira sessão. Aí o Rodrigo filmou um pouquinho a vista da nossa suíte. Quarta sessão. Aí foi no casamento, lá na Bolívia, onde eu usei a tiara e onde a tia me perguntou do meu cabelo. Pode passar. Aqui do dia, tô aqui. Quinta sessão, a glória e a honra de Deus. Plena, já tô falando mole por causa dos antialérgicos. Mas é isso, tô coberta. E vamos, que falta pouquíssimo. Glória a Deus. Deixa eu mostrar pra vocês esse dispositivo aqui, ó, que eu uso no braço toda vez que eu faço a aplicação, né, da medicação de quimioterapia. Aí eu fico com ele no braço e 27 horas após o término da aplicação da medicação, ele dispara e começa a administrar essa medicação que está aqui dentro dele. Isso aqui é uma vacina para aumentar a imunidade. É uma tecnologia muito legal isso aqui. Isso é uma bênção na vida dos pacientes que precisam fazer quimioterapia, gente. Graças a Deus eu tenho isso aqui à minha disposição. Sexta sessão e última. Hoje para última sessão que eu nem acredito, gente, que passou. Tudo passa, 105 dias e o Senhor me fortaleceu todos esses dias. Foi incrível, foi incrível. Eu tô assim muito grata. Acabou. Glória a Deus por isso. Tô aqui com meu capacete congelante, já tá congelado já. E mais uma vez sem sentir nada de gelo. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, junto com a equipe, já no dia da cirurgia em novembro, e aí com o meu médico, Dr. Luiz Davi, no dia do resultado da cirurgia, e meu oncologista, Dr. Pedro Henrique Zavarizi. E aqui o resultado, o laudo da cirurgia. Olha, clipamento do leito tumoral que revelou resposta patológica completa. Ausência de neoplasia, não havia mais nada de câncer. E aqui foi, então, no dia que eu sonhei com essa camiseta, e aí eu corri para escrever lá, e tirei foto para mostrar para vocês. Eu queria muito, essa é a máquina da radioterapia, dava muito medo dessa máquina, porque ela era gigante, ela chegava muito pertinho, mas ela não encostava. E espera só um pouquinho para passar a próxima, que eu quero falar para vocês uma coisinha.
Essa vacina que eu mostrei para vocês no braço era algo que eles usavam para aumentar a imunidade, porque se por um acaso as minhas plaquetas estivessem muito baixas, eu não poderia fazer a químio porque não era seguro, então precisaria restabelecer para ter que fazer, e com isso seria prolongado o tratamento e duraria mais do que o previsto. E em nenhuma das vezes precisou adiar nada, sempre pude fazer, sempre esteve no limite, mas nunca abaixo, porque o Senhor cuidou de tudo. E o que eu queria falar para vocês é que depois de tudo isso, né, não tem como passar por tudo isso e ser a mesma pessoa, não tem como passar por tudo isso e não ser transformado, né? A gente passa pelo deserto, mas a gente sai do deserto e precisa sair transformado. E o meu coração era um coração muito voltado para mim mesmo, como eu falei para vocês, mas o Senhor fez florescer nas minhas feridas. Ele me transformou e foi uma transformação completa de dentro para fora. E eu queria mostrar para vocês, então, numa ilustração, como era e como ficou o meu coração, depois de tudo isso que o Senhor fez. Ele fez florescer nas minhas feridas. Amém? A única certeza que eu tinha no meio de tudo isso é que eu ficaria careca e que eu não estava sozinha. Eu não fiquei careca e realmente eu não estava sozinha. O Senhor esteve comigo todos os dias, todos os dias. Então, que você sempre tenha um louvor nos seus lábios, seja para louvar quando está tudo bem e mesmo quando não estiver tudo bem, mantenha esse hábito de sempre ter um louvor nos seus lábios, porque o Senhor, Ele não nos deixa passar por aquilo que Ele sabe que nós não vamos aguentar, e toda dor realmente tem um propósito. O Senhor tinha algo para fazer na minha vida, e durante todo esse tempo Deus sempre ministrava uma palavra de recomeço no meu coração, e eu não entendia o porquê. Eu e o Rodrigo, nós tínhamos um plano, mas Deus tinha um propósito. E o nosso plano era de pausa. Nós iríamos pausar a nossa vida, nós sairíamos da nossa casa, e depois, quando tudo isso passasse, nós voltaríamos, retomaríamos a nossa vida, voltaríamos para o nosso apartamento, mas não foi assim, porque Deus não quis assim. Em meio a tudo isso, o nosso apartamento tinha previsão de quitação para daqui 10 anos só, e Deus moveu e o apartamento foi quitado. Mas não era nosso plano era voltar para a nossa casa. E ontem, para a glória e honra de Deus, nós assinamos o contrato com os novos proprietários, e Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, e o Senhor nos deu recomeço em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Ele mesmo. Depois, através do curso de casados, recomeçamos o nosso casamento. Depois recomeçamos no nosso ministério. Eu tinha um sonho muito antigo que foi deixado para trás, que era trabalhar ao encontro. Era meu sonho de 19 anos atrás trabalhar no encontro. E eu pude trabalhar no encontro. Eu trabalhei, foi uma experiência assim incrível. E no nosso pior momento, nós demos o nosso melhor para Deus. Nós participamos de tudo, nós entramos no projeto Eu Amo a Minha Igreja, tanto com o financeiro como o Rodrigo ofertando, o talento que ele tinha, o tempo dele. Nós participamos de tudo. No nosso pior, nós demos realmente o nosso melhor para Deus. Eu nunca fui tão serva em toda a minha vida de cristã como eu fui nesse último ano. E vocês podem até falar assim, só porque ficou doente. Vocês já ouviram falar, se não é pelo amor, é pela dor? Entendeu? Comigo foi pela dor. Mas, como a gente já sabe, nenhuma dor, né, é sem propósito. O rei Davi mesmo, no Salmo 119, ele escreveu assim: foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que eu aprendesse com os teus decretos. O sofrimento na nossa vida não vem sem propósito, a dor não vem sem propósito. O que para a gente dói, o que é sofrimento, como eu já falei, para Deus é instrumento de trabalho.
quando Deus nos permite o deserto, Ele está nos esculpindo, nos moldando, nos preparando, nos capacitando para sermos consoladores daqueles que porventura passarão pela mesma aflição que nós. É isso, gente. Esse é meu testemunho. Eu estou muito feliz de poder finalmente me expor sem reservas para vocês. Uau! Que memória prodigiosa. Aprendemos muito com isso, não? O apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Filipos, e porque ele libertou uma jovem de um espírito adivinho, ele e Silas foram presos. E eles foram chicoteados, 39 chicotadas. É chamado 40 menos uma, porque na 40, algumas pessoas não resistiu à 40ª, então só ia só até 39. E eles foram presos no cárcere interior, está lá em Atos 16, e eles foram amarrados no tronco, as mãos amarradas para cima, os pés amarrados, e Silas amarrado por trás. Então ele não conseguia ver, o apóstolo Paulo não conseguia ver Silas não conseguia ver ele, porque estava amarrado no mesmo tronco. Apenas conversavam, um ouvia a voz do outro, numa situação muito precária. E Paulo disse à meia-noite: Silas, vamos louvar a Deus? Silas, vamos lá, nós não temos nenhum motivo para louvar. Nós acabamos de levar 39 chicotadas, somos amarrados em um cárcere interior e a gente estava fazendo bem, a gente estava pregando o evangelho e libertamos uma moça de um demônio. Não temos nenhum motivo humano, natural, temos todos os motivos para reclamar e até dizer para Deus: Deus, eu não vou mais pregar o evangelho. Deus, eu estava falando do teu amor, olha o que aconteceu com a gente, estamos aqui amarrados, apanhamos, não é? Não tenho nenhum motivo para louvar, não teriam nenhum motivo para louvar. E talvez se eles estivessem reclamando e murmurando, evidentemente que abririam brechas para o maligno agir. Mas o que eles fizeram? Vamos louvar a Deus. Como a Juliana disse, né? Quando está tudo bem, nós louvamos com muita alegria. Mas louvar, quando nós louvamos no meio da crise, esse louvor a Bíblia chama de sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor é quando eu não tenho nenhum motivo para louvar, mas mesmo assim eu reconheço a graça e o poder de Deus, e eu louvo a Deus no meio da crise. E aí Paulo e Silas começaram a cantar louvor, está lá em Atos 16. Paulo e Silas começaram a cantar louvores dentro da prisão, e um monte de presos no mesmo lugar. O texto diz que quando Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, todos os outros presos estavam ouvindo eles cantarem, e no meio daquele louvor, as paredes balançaram. O texto diz que a primeira coisa que aconteceu quando eles começaram a cantar louvores, é que houve um terremoto, e as cadeias caíram das mãos e dos pés, e eles ficaram soltos, e as portas das prisões abriram-se, e o carcereiro se converteu com toda a família. E as pessoas que prenderam ele voltaram no outro dia para pedir perdão para eles e soltarem eles. Porque quando nós oferecemos sacrifícios de louvor, a mão de Deus se move e os milagres acontecem na nossa vida. Porque sacrifício de louvor é um sinal de fé e gratidão, de saber que temos um Deus que sempre estará conosco e que vai cuidar até de detalhes, né? A Juliana precisava de alguns detalhes, e Deus cuidou dos mínimos detalhes. Deus sempre vai cuidar de cada um de nós, desde os mínimos detalhes, viu? E evidentemente que a Juliana foi a pregadora dessa noite. Ela nem trouxe a minha Bíblia, né? Ficou lá porque ela pregou. O que ela passou aqui hoje é muito poderoso, não é? Para que a gente possa aprender essas lições. E é muito interessante essa colocação, que não existe dor sem propósito. Mas quando
nós estamos expostos a uma dor, a um deserto. O sinal que Deus está dando é que está permitindo isso, ou nos colocando nisso, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele está trabalhando na nossa vida, para que a gente esteja com Ele para todo sempre, né? Então quer dizer que Deus ama você, né? Que Deus tem um propósito na tua vida, e que esse testemunho possa ter realmente te edificado, e você possa despertar em algumas áreas da tua vida, e valorizar aquilo que é importante de fato, né? E se posicionar para dar o seu melhor para Deus, quando você tenha toda essa oportunidade de estar aqui, de servir o Senhor, né? Que você seja poderosamente abençoado, que o nome do Senhor seja engrandecido, e agradecer a Deus, né, por aquilo que Deus permitiu e aquilo que aconteceu. E isso também trouxe um grande benefício, né, para a vida da Juliana, para a vida do Rodrigo, para a vida de todos, né, e hoje como testemunho da vida dela, que vai edificar a vida de muitas pessoas, né. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas, muitas pessoas aqui se receberam respostas da parte de Deus, né. Isso também nos traz esse encargo de estarmos integrados, de estarmos inteiros para Deus, né. Essa integridade tem que estar muito em nós. Eu estou inteiro para Deus, eu estou voltado para Ele, Ele é prioridade na minha vida, Deus é importante na minha vida. Isso vai de fato criar um propósito da nossa existência nessa terra, né? Para que a gente possa reproduzir esse grande amor, que assim seja na tua vida, que assim seja na tua casa, que Deus amplie isso de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, para a glória dEle, né? Muito interessante. Achei muito interessante a questão do Rodrigo, que naquele período ele falava: pai, nenhuma porta de emprego se abre, não é? E a gente falava: bom, Deus sabe todas as coisas, né? E na realidade Deus estava falando: não, por enquanto não, pode deixar que eu vou precisar de você do lado da tua esposa. Quando terminou o negócio, a porta de emprego se abre. E aí ele pôde escolher, ele já estava empregado, outra empresa ofereceu para ele um negócio melhor, ele pediu o desligamento da empresa que ele acabou de ser registrado para entrar em outra empresa. E dentro dessa outra empresa ofereceram para ele uma outra opção dele fazer uma escolha por algo melhor ainda. E ele fazendo escolhas, que Deus está muito bom com você, não é? Porque Deus é assim mesmo, né? Deus sempre vai trabalhar na nossa vida. Aí trazemos esse entendimento. Se você ama a Deus, ou se você vive para Ele, ou mesmo se você esteja em um momento de distração da tua vida, onde você está priorizando você, se Deus ama você, Deus ele vai criar alguma circunstância para que você possa dar o seu coração inteiro para Ele, não é? E assim o teu coração possa florescer como o coração da Juliana floresceu, né? Que essa unção, essa bênção alcance a tua vida, o teu coração, né? E que esta palavra de hoje possa colocar você nessa questão, né? De colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós estamos nesse projeto, nós já vamos orar a Deus agradecendo, né? Já vamos orar a Deus agradecendo. Hoje eu estou de camiseta, né? Agora, quando as pessoas perguntam: o que é isso aqui? A gente tem uma história para contar, né? Nós temos o projeto Casa de Paz. Então, o que eu vou orientar, não é? Que você você na sua geração, você fale com o teu líder de geração, o teu 12, que você quer ser enviado nesse projeto, né? Então você vai falar para o teu líder: ó, eu quero ser enviado, ou junto com um companheiro, eu quero ser o líder, eu quero liderar e trazer um companheiro comigo, ou então eu não quero liderar, mas estou disponível para ir com alguém, para ajudar esse alguém, né? Dê um nome para o seu discipulador, que é um dos nossos 12, e esse discipulador passa o nome para a pastora Vanessa, para a gente selecionar os casais e as duplas, ok? E aí marcarmos no próximo sábado às 9 horas da manhã, nós vamos fazer um café aqui, um café bem delicioso para todas essas duplas e casais, para que a gente possa sentar com essas duplas e casais e orientar no projeto, como vai funcionar esse projeto. E nesse meio tempo, até sábado, através das gerações e através desses casais e duplas, temos as famílias a qual nós vamos enviar essas duplas, né? E aí vamos fazer o treinamento, a preparação desse pessoal, para que a gente possa marcar esse envio, então, num dia determinado, para a gente ungir e fazer um envio. Vai ser o café da escola de líderes? Vai ser no sábado. E agora? Então a gente marca, porque eu preciso de uma manhã inteira, né, para orientar, para ensinar as duplas, para treinar as duplas, né?
para se fazer isso aqui. Sábado à noite tem alguma coisa na igreja? É culto de quem? É culto de... Então a gente cancela o culto de jovens sábado. Sábado eu vou estar fora. Sábado eu estou em outra igreja, ministrando em outra igreja. Sábado, domingo que vem, é o dia das mães. Então o nosso culto domingo que vem vai ser de manhã. Amém? Nosso culto vai ser de manhã, para que você possa ir almoçar na casa da sua mãe, visitar, ok? E à tarde eu vou para Guarujá, que eu vou estar pregando numa igreja lá em Guarujá, que é uma igreja da nossa cobertura lá, né? Então estarei aqui de manhã no culto e à noite estarei indo para Guarujá. E aí agora eu vou fazer o seguinte então, vamos levantar essa questão das duplas aí, vocês passam o nome das duplas, dos casais, a quem quer ser enviado nesse projeto, vai dar o nome aí para o seu líder, o líder vai passar o nome para a pastora Vanessa, e aí a gente vai conversando durante a semana pelos grupos, para a gente marcar esse treinamento, né? Precisamos ter um treinamento, uma orientação, para que esses casais possam ir com segurança, né? E nesse mesmo tempo vamos detectar as famílias que vão receber o projeto de Casa de Paz, porque nós vamos enviar essas duplas aí, né? Eu estou com 20 livros, né? Então nós temos aí na iminência de enviar 20 casais ou 20 duplas para 20 casas. Amém, queridos? Então vamos focar isso aí, e durante a semana a gente vai se acertando nos grupos, para que a gente possa marcar esse dia aí, desse treinamento da vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer. Quero agradecer aí as pessoas que estão nos visitando, a família da Juliana, né, para o doutor Carlos, Patrícia, irmãos, primos, amigos, conhecidos, que estão todos aqui. Obrigado pela visita de vocês. Não é só hoje que vocês vão vir, né? Pode voltar domingo que vem, né? Vamos aqui, no domingo que vem, no culto das mães. Então vocês são convidados a voltar para estarmos juntos aí. Mas agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso, e que esse testemunho possa ter falado com você. Eu peço ao Espírito Santo para que Ele esteja ampliando isso na sua vida, no seu coração, para que Deus possa estar multiplicando do amor dele na sua vida. Se você precisa experimentar do amor de Deus, que nessa semana Deus se revele a você, que você precisar ser amado por Deus, como a Juliana disse, me ama hoje, que Deus possa durante essa semana se revelar a você e manifestar o amor dele na sua vida. Deus, ele se revela nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, para que depois as coisas maiores sejam reveladas. Então que ele possa te alcançar de forma poderosa, e queremos aqui agradecer. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, meu Deus, pela vida da Juliana, nossa nora, meu Deus, a vida do Rodrigo, nosso filho, também, meu Deus, a família da Juliana, meu Deus, que também alguns aqui são nossos discípulos, meu Pai, agradecendo por cada um. Queremos te louvar por isso. Obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor fez, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelos detalhes. O Senhor cuidou de cada detalhe, meu Deus. O Senhor cuidou de tudo, não teve falta, não faltou dinheiro, não faltou, meu Deus, oportunidade, não faltou, meu Deus, provisão em relação, meu Deus, ao atendimento, em relação a tudo que precisava ser feito, meu Pai. Tudo aquilo se concluiu, tudo aquilo que se completou, meu Deus, e tudo, mais importante no meio de tudo isso, meu Pai, a cura espiritual, a cura emocional, meu Deus, a cura física, a cura no casamento, a cura em todos os sentidos, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai. Eu sei que a tua obra sempre é perfeita, e tudo que o Senhor faz, meu Deus, é perfeito, e sabemos, meu Deus, que essa boa obra, meu Pai, está se completando, meu Deus, porque isso é algo poderoso e maravilhoso, e coisas boas e maravilhosas continuarão acontecendo, meu Deus, na vida da Juliana, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, o Senhor atua de forma diferente, meu Deus, e no caso da Juliana, o Senhor operou de uma forma diferente, e nós te agradecemos pelo resultado, te agradecemos pela cura, te agradecemos pelo teu resgate, meu Deus, na vida espiritual, na vida emocional, meu Deus, e assim todas as áreas da Juliana, do Rodrigo, meu Deus, obrigado. Receba a nossa gratidão nessa noite, Pai. Obrigado, meu Deus, que o teu amor seja revelado, que o teu amor seja, meu Deus,
manifestado, meu Deus, de forma poderosa, através desse testemunho, meu Deus, a qual o teu nome é exaltado e é glorificado nesta noite. Nós te agradecemos, meu Pai, assim abençoando a cada um, meu Deus, para que todos sejam alcançados, meu Deus, de uma forma especial, meu Deus, que nós estamos aqui, Pai. Se estamos aqui é porque cremos no Senhor, meu Deus. De alguma forma o Senhor nos alcançou, e de alguma forma o Senhor nos tratou, meu Deus. De alguma forma o Senhor trabalhou na nossa vida, meu Pai. Por isso estamos aqui, por isso nós nos alegramos diante do Senhor, Pai, e oferecendo a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, e orando, meu Deus, para que essa boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor venha completando a cada dia, Senhor, para que possamos continuar rompendo e crescendo no Teu propósito, e assim experimentando do Teu melhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós abençoamos a todos, meu Deus, que estão aqui nesta noite, liberando sobre cada um a unção, a alegria, a provisão, o contentamento, que o Senhor esteja convergindo todas as coisas, meu Pai, para que todos aqui experimentem da abundância do Teu amor, da graça do Senhor Jesus, para que a salvação do Senhor alcance as famílias que estão representadas aqui nesta noite, para que aqueles que estiverem vivendo, meu Deus, alguma luta, alguma batalha, alguma dificuldade, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, tentando se libertar de algum vício, que nesta noite o Teu poder seja liberado, meu Deus, que cadeias sejam quebradas, meu Pai, e pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas nesta noite, ao qual nós abençoamos a todos e agradecemos a Ti, na autoridade do nome do Senhor Jesus, oh meu Deus, e para a Tua glória, meu Pai. Eu libero cada um debaixo desta bênção apostólica, meu Deus, para uma semana maravilhosa, para uma semana de cura, para uma semana de libertação na vida de todos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado pelas células, obrigado pelos líderes de células, pelos Timóteos, pelos anfitriões, os líderes das redes, pelas gerações, meu Deus, obrigado por cada um, meu Deus. Nós agradecemos e abençoamos, liberando a todos nessa bênção, profetizando uma semana de milagres, uma semana de novidades, uma semana de alegria, meu Deus, na Tua presença, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória. E todos digam amém. Aleluia. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita e salvadora de Jesus o nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta noite, e sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Eu libero você nesta unção, libero você nesta bênção, que os céus sejam rasgados, e que as janelas do céu sejam abertas na tua direção, e que a bênção da vida, aleluia, da provisão de Deus, seja derramada sobre você, e que essa semana seja uma semana de milagres, de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: a minha casa é o endereço dos milagres de Deus. Na minha casa há prosperidade e riqueza. A bênção de Deus já me alcançou, e essa semana será uma semana maravilhosa de crescimento, de conquista e prosperidade, em nome do Senhor Jesus.